Olá, meu nome é Breno, da UFRJ Macaé, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre métodos e técnicas dentro da ergonomia. A unidade básica da ergonomia é o sistema homem, máquina, ambiente. Isso nos faz entender que todo esse contexto abrange tanto disciplinas de áreas sociais, como a antropologia, por exemplo, e disciplinas de áreas exatas e biológicas, como a biologia, química e física. Então existem regras específicas e critérios específicos para escolhas de métodos e técnicas na hora de realizar pesquisas dentro da ergonomia. Dentro disso também é importante entender que a abordagem da ergonomia trabalha com o princípio de sistemas, que são diversos componentes ou subsistemas que trabalham com um objetivo comum e evoluem no tempo. Então os componentes desses sistemas vão ser as fronteiras, os subsistemas, as entradas, saídas, processamentos e também o ambiente. Vale ressaltar que no sistema homem-máquina-ambiente é muito importante atentar para as especificidades de acordo com o contexto que você vai estar trabalhando. Por exemplo, existem as máquinas tradicionais, assim como existem aquelas que são cognitivas, ou seja, vão exigir esforços diferentes do trabalhador. Isso é muito importante levar em consideração na hora de escolher o método ou a técnica na qual você vai trabalhar. Além disso, existem máquinas que são para aperfeiçoar ou ampliar uma habilidade do trabalhador, assim como existem aquelas que executam tarefas que o trabalhador não conseguiria executar. Além disso, é importante frisar que todo o estudo da ergonomia sempre é voltado para adaptar o trabalho ao homem e não ao contrário. E nas organizações, eventualmente, existe a necessidade de otimizar esses sistemas com foco, em aumentar a produtividade, lucratividade, enfim. Dentro disso é importante falar dos conceitos de otimização e subotimização. A otimização é quando você encontra um valor ótimo ou uma solução ótima para o seu problema. Essa otimização pode tanto querer maximizar ou minimizar uma variável. E aí entra algo muito importante, que é a subotimização. Muitas vezes pensa-se que ao dividir o problema em etapas menores e encontrar pequenas soluções ótimas é suficiente para resolver o problema. Daí muitas vezes acontece o que a gente chama de subotimização, que é quando você junta esse monte de soluções ótimas, você tem uma solução que não é ótima. E o problema da subotimização acontece muito quando o trabalho acontece de forma dividida e sem comunicação. Não é errado dividir as atividades dentro de uma organização. O segredo está na comunicação, que vai fazer com que todas as soluções sejam sempre ótimas. E um exemplo clássico de subotimização é, por exemplo, quando uma organização começa a terceirizar atividades ou etapas das suas atividades. E aí, eventualmente, essas soluções terceirizadas não vão estar tão compatíveis assim com aquilo que a organização procura. Então, sobre a pesquisa dentro da ergonomia, o passo número 1, depois de entender o sistema, que é homem, máquina, ambiente, é entender e elaborar qual é o seu projeto de pesquisa, levando em consideração os seus objetivos e comunicando de forma clara para a equipe que vai estar envolvida. Assim, a descrição dos objetivos precisa ser operacional, como por exemplo, aumentar a produtividade, além de deixar claro quais são as condições para o alcance desse objetivo. Então, dentro do projeto de pesquisa, quando você faz o levantamento do estado da arte, daquele assunto que você deseja trabalhar, você consegue obter muitas informações relevantes que vão poupar tempo e esforço na sua pesquisa, como por exemplo saber metodologias mais utilizadas dentro desse assunto, entender equipamentos usados, análises que foram feitas, enfim. É de grande relevância levantar o estado da arte, para então a gente passar para a etapa de elaboração da pesquisa. Então o projeto de elaboração do projeto de pesquisa vai envolver a descrição dos objetivos, da metodologia, da justificativa, do cronograma e da equipe que estarão envolvidas no projeto. Então, partindo para a etapa de realização da pesquisa, é muito importante escolher métodos e técnicas que serão utilizados. Vale ressaltar que a ergonomia conta com uma gama de métodos e técnicas disponíveis, principalmente por se tratar de uma ciência multidisciplinar. E aí vai um grande desafio: conseguir lidar com diversos profissionais de áreas diferentes, escolher técnicas que possam alcançar todas essas áreas é um grande desafio dentro da ergonomia.
Então, entrando na parte da execução do experimento, existe uma escolha que deve ser feita. O experimento pode ser realizado em laboratório ou em campo. E vale lembrar que todos eles têm desvantagens, assim como vantagens. Por exemplo, no experimento em laboratório, você tem um baixo custo da simulação. Porém, você não consegue observar o experimento em condições reais, o que é possível através do experimento em campo. Só que o experimento em campo traz custos mais elevados e, por vezes, apresenta dificuldades na aquisição de informações. Além disso, é muito importante a escolha das variáveis. Dentro de uma pesquisa, vão existir diversas variáveis que vão explicar um fenômeno ou não. Então, é muito importante saber que tipo de variáveis vão fazer parte da pesquisa. Existem alguns tipos de variáveis, que são as variáveis independentes, que a gente chama de variáveis de entrada, ou as variáveis dependentes, que a gente chama de variáveis de saída. Dentro das variáveis independentes, a gente pode citar, por exemplo, o desempenho de equipamento ou condições de um ambiente. Já as variáveis de saída vão estar relacionadas com o desempenho do sistema, ou seja, resultados que máquinas, operadores ou o próprio sistema como um todo podem apresentar. Então, após a escolha do tipo de experimento e das variáveis que serão utilizadas, é preciso escolher a forma de controlar a influência das variáveis sobre a pesquisa, ou seja, entender até que ponto as variáveis independentes vão influenciar no fenômeno que você está estudando. Existem algumas opções, como por exemplo, os grupos de controle, que não vão estar exatamente submetidos às variáveis independentes, mas eles vão ser submetidos a condições bastante similares àquelas que as variáveis independentes poderiam prover. Além disso, é importante lembrar que, quando alguém está sendo observado, de alguma maneira o comportamento dessa pessoa muda. Então, essa poderia ser citada uma desvantagem desse tipo de controle. Existe o grupo de placebo, que é quando uma substância inerte é colocada sem que tanto observadores quanto o pesquisador saiba qual grupo recebeu essa substância, de forma a verificar realmente a efetividade da variação. Dentro da ergonomia, isso pode se refletir, por exemplo, quando você trabalha com variáveis bastante sutis, que não são tão facilmente percebidas como a questão do volume de ruídos em um ambiente, quando essa alteração realizada é muito pequena. Vale ressaltar também que nos experimentos realizados, as pessoas não são neutras. Por isso, é bastante importante estar ligado em questões como expectativas dos usuários, motivações e até mesmo o nível de instrução que é passado do pesquisador para aqueles que vão participar do experimento. Tudo isso pode influenciar no seu resultado e fazer com que você alcance conclusões que não sejam verdadeiras. Na hora de definir o tamanho da sua amostra, é muito importante levar em consideração a diferença individual entre as pessoas. Isso vai influenciar no tamanho da amostra, porque dependendo da variável ou do tipo de atributo que você escolha para trabalhar, a diferença entre indivíduos pode ser bastante significativa. Bom, existem diversas formas de classificar os indivíduos que vão participar da pesquisa. Por exemplo, como classificações gerais, que geralmente estão ligadas a sexo, idade e questões afins. Existem também as características físicas que podem ser levadas em consideração, como altura, peso, as questões psicossociais e até mesmo questões de instruções e experiências. Então, sobre os tipos de amostra utilizada, existem alguns, como por exemplo, amostras casuais, amostras aleatórias, amostras estratificadas e amostras proporcional estratificadas. As amostras casuais são feitas sem muito cuidado, por isso é muito importante atentar-se para esse tipo de classificação, porque muitas vezes o próprio pesquisador pode se colocar como indivíduo da pesquisa, o que pode trazer resultados não tão desejáveis assim. As amostras aleatórias são aquelas nas quais os indivíduos têm probabilidades iguais de serem escolhidas para participar da pesquisa. As amostras estratificadas são parecidas com as aleatórias, mas previamente é feita uma seleção de grupos específicos de acordo com alguma característica desejada. E por fim, a classificação proporcional estratificada é aquela utilizada quando você tem noção e sabe que algumas características na população são predominantes nos indivíduos. Então você vai encontrar números maiores de pessoas com determinada característica frente a outros indivíduos. Então você corrige essa questão da proporcionalidade na sua amostra. Bom, depois de definir o tipo de amostra que você quer utilizar na pesquisa,
é importante entender qual vai ser o tamanho dessa amostra. E isso vai depender de dois fatores: a variabilidade aceitável e o nível de precisão que se deseja alcançar. Bom, é possível ver que o tamanho n da amostra é calculado pelo coeficiente tabelado da distribuição de Student, representado pela letra T, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância aceitável, e E, que é a precisão estatística desejada. Após o dimensionamento da amostra, segue-se para a etapa de coleta de dados experimentais. E dentro disso vão existir as medidas objetivas que estão ligadas às questões antropométricas e biomecânicas, como estatura, peso e força, além das medidas subjetivas, que são aquelas que dependem do julgamento dos sujeitos, como, por exemplo, fadiga e conforto. Dentro das medidas objetivas, é importante ressaltar que pode-se optar por trabalhar com variações contínuas e discretas, ou mesmo com faixas de valores. Além disso, é importante atentar para o tipo de instrumento de medida a ser utilizado, que deve trabalhar na faixa escolhida com a precisão necessária. Outra coisa importante é atentar para a quantidade de medidas que serão necessárias para o sucesso da aferição. Já em se tratando das medidas subjetivas, que dependem do julgamento do sujeito, elas geralmente são obtidas através de entrevistas e questionários. Por isso, é importante construir uma escala, pois assim torna-se mais fácil realizar as análises desejadas. Disso, existem as observações diretas, que são técnicas de observações do comportamento que envolvem olhar o que as pessoas fazem e registrá-lo de alguma forma. Bom, essa técnica possui uma desvantagem que, ao ser analisadas, as pessoas mudam o seu comportamento. Então, as observações analisadas pelo pesquisador podem não condizer tão bem com a realidade. Além disso, outra desvantagem é que essa técnica possui um alto tempo de elaboração, ou seja, um alto tempo para registrar as observações. Falando mais especificamente sobre as entrevistas, elas são um tipo de conversa dirigidas que podem ser informal, semi-estruturada ou estruturada. Além disso, ela exige uma preparação cuidadosa que envolve a aceitação do entrevistado, marcação de horário, além da sua confirmação. Geralmente, uma entrevista é composta por 5 fases. Introdução, onde o entrevistado se apresenta, fala dos objetivos. O degelo, que são perguntas fáceis para posicionar o assunto. O conteúdo principal, que são os tópicos principais da conversa. A finalização, que são algumas questões diretas para confirmar ou reforçar e diluir eventuais tensões. E, por fim, o fechamento, que é explicar como será utilizado o conteúdo da entrevista e se o entrevistado receberá algum tipo de retorno. É importante também falar sobre algumas técnicas de entrevistas. Algumas dicas que são importantes, como ouvir mais e falar menos, fazer perguntas curtas e diretas, usar vocabulário adequado, de acordo com o entrevistado que estiver em questão, eliminar perguntas tendenciosas, manter a postura adequada. Além da entrevista pessoal, existem também outras formas, como entrevistas por telefone ou até mesmo internet. Entrevistas, existem os questionários de auto-preenchimento, que são meios eficientes e baratos quando se quer consultar um grande número de pessoas em pouco tempo. Bom, as respostas obtidas desses questionários podem ser abertas ou fechadas. Os questionários abertos assemelham-se a entrevistas e demandam-se muito tempo para serem analisados e processados. Já as respostas fechadas, elas oferecem um certo número de opções para as respostas e são de fácil processamento. É possível ainda combinar os dois tipos de questionário, aberto e fechado. Um bom questionário é aquele que consegue levantar as informações relevantes para o objetivo pretendido de maneira confiável. Ou seja, ele deve ser compreensível para as pessoas que vão preencher. Assim, existem algumas recomendações para a elaboração do questionário. A primeira delas é: decida sobre a forma de processamento, ou seja, de que tipo as respostas obtidas no questionário serão processadas. As questões devem ser específicas, pois elas são as que conduzem para respostas mais confiáveis do que perguntas genéricas. É importante sempre preferir questões fechadas, porque elas evitam interpretações diferentes e permitem um processamento mais fácil.
As opções oferecidas devem fechar todas as possibilidades de resposta. É importante também adotar uma escala adequada para o tipo de pergunta a ser utilizado. Uma outra recomendação é colocar alternativa nenhuma das respostas anteriores, pois é possível que alguns dos entrevistados não tenham achado a sua resposta. No caso de variáveis contínuas, é importante colocar uma escala para medir a intensidade das mesmas. Isso pode ser feito no caso de variáveis subjetivas. Coloque opções que exijam certa interpretação e raciocínio, questões que vão além de sim ou não. Ordene as questões, pois o ordenamento das questões é importante. Afinal, o significado de uma questão pode ser alterado pela questão antecedente. E, por fim, use vocabulário adequado, entendendo o tipo de público que irá responder ao questionário. Bom, falando um pouco sobre a análise ergonômica do trabalho, ela é uma técnica que consiste na aplicação dos conhecimentos de ergonomia de forma a investigar, diagnosticar e corrigir problemas reais. A primeira etapa é a análise da demanda, que nada mais é do que a descrição do problema a ser estudado. A partir disso, parte-se para a análise da tarefa, que é estudar a discrepância entre aquilo que é prescrito e aquilo que é executado pelos trabalhadores. A partir disso, parte-se para a análise da atividade, que é estudar como o trabalhador executa as suas atividades até alcançar o objetivo que lhe é proposto. Na formulação do diagnóstico, visa-se identificar quais são as causas dos problemas que geraram a demanda pela pesquisa. E aí vão entrar em consideração diversos fatores, como, por exemplo, o ambiente da empresa, análises realizadas da tarefa e da atividade e afins. Então, apresentam-se as recomendações ergonômicas, que são atitudes que devem ser tomadas de forma a corrigir o problema que foi apresentado. Existem alguns métodos participativos, como, por exemplo, a pesquisação, na qual pesquisadores e indivíduos envolvidos na situação trabalham de forma conjunta a fim de encontrar soluções para o problema. Esse tipo de método é um pouco mais trabalhoso, mas ele traz uma proposta muito interessante, que é de transformar a realidade. Mais do que diagnosticar problemas e encontrar soluções, é transformar a realidade para que esses problemas eventualmente não tornem a acontecer. A ergonomia participativa é outro método. Nele, os usuários finais da ergonomia vão participar de maneira ativa na identificação e análise do problema, assim como na formulação de soluções para o mesmo. A participação efetiva envolve níveis crescentes de aquisição de conhecimentos, mudança de comportamento e controles de realimentação. Isso deve ocorrer de forma contínua e cumulativa. E essa regulação vai acontecer de maneira externa, evoluindo até alcançar uma regulação interna, como você pode ver na figura. Um outro método que existe é o projeto participativo, no qual os usuários envolvidos eles vão estar ligados em todas as etapas, desde o início até a parte final de execução da solução do problema. E é importante ressaltar que esse tipo de participação, esse tipo de técnica participativa está relacionada à criação ou o redesign de produtos. Assim, os usuários participam desde a etapa de identificação do problema até a etapa de avaliações finais e de execução. Bom, realizar pesquisa na ergonomia não é uma tarefa nada simples, uma vez que envolvem ciências das mais diversas áreas, como as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências naturais. Existem diversas técnicas e diversos métodos disponíveis para serem utilizados. Por isso, é muito importante levar em consideração o contexto no qual a pesquisa está inserida, as pessoas que vão participar da pesquisa, assim como também o nível de recursos disponíveis para realizar a mesma. Assim, com a escolha correta dos métodos e das técnicas, é possível alcançar resultados desejáveis e solucionar problemas através da ergonomia.